Capítulo 159, Crise 1. A mente de Lit não teria girado tão rápido, mesmo que seu irmãozinho caro de repente ressuscitasse na frente dele. Pelo menos nesse caso, ele experimentara apenas dois sentimentos conflitantes: descrença e alegria. Em vez disso, seus pensamentos foram subvertidos em um turbilhão caótico. Criação e natureza estavam em conflito como nunca antes, incapazes de encontrar um terreno comum. Eu tenho que salvá-lo. Dediquei a maioria desses salvadores, mesmo quando eles não podiam pagar. Odiar seres humanos é bom, mas uma criança de 2 anos. Minha maior reclamação por crianças é que elas são barulhentas e desagradáveis, portanto, eu nunca quis ter meus próprios filhos. Mas mataram é outra questão completamente. O que acontecerá com seus pais e irmãos se eu deixar morrer? Serão eles marcados pela morte de sua amada, como aconteceu comigo? Esse era o raciocínio de seu lado curador, aquele que fora criado com amor e carinho por sua família nos últimos 12 anos. Seus argumentos eram sólidos. Lita experimentara em primeira mão a dor da perda, o sofrimento de uma mãe que só podia ver a filha morrer lentamente. Ele não estava disposto a fazer alguém passar por essa experiência por mero egoísmo. Não é grande coisa. Os fracos são obrigados a sofrer e são sempre os primeiros a morrer. É a lei da selva. Eu não o conheço e não ligo para ele. Salvá-lo seria imprudente. Primeiro, eu mostraria a Killian que sou capaz de curar os parasitas por conta própria. Segundo, esse garoto não é como eu. Se ele ganhar algum tipo de poder, ele se tornará uma ameaça para si e para os outros. Existem inúmeros riscos e nenhuma recompensa. Boas ações nunca ficam impunes. Se eu o ajudar, pagarei o preço. Os argumentos de seu lado humano também eram sólidos. Lit realmente não se importava com estranhos, ele nunca se importava. Quando ele os ajudou no passado, sempre havia um objetivo oculto por trás de suas ações. Ele não era um herói, matara inúmeras vezes e nunca perdera uma única noite de sono. Enquanto sua mente estava congelada, seu corpo agiu por hábito, pegando a criança nos braços do guarda e colocando-a sobre a mesa para avaliar suas condições. O número de parasitas era baixo, a criança era tão magicamente fraca que eles não podiam prosperar em seu corpo. No entanto, 22 vermes foram suficientes para rebaixar o núcleo de mana abaixo do nível vermelho. Não era preto, ele não se tornaria uma abominação. O núcleo havia encolhido do tamanho de um buraco de alfinete, ficando completamente cinza. Apenas algumas listras vermelhas profundas permaneceram, enquanto o resto estava perdendo sua densidade. As partes cinzentas estavam enevoadas, não por causa das toxinas, mas porque o núcleo estava desmoronando. Não há razão para discutir. Seu idiota ao lado lógico de Lit entrou em cena, calando todas as outras vozes em sua cabeça, não com sentimentos ou pessimismo, mas com fatos frios. A menos que seu núcleo possua excelentes habilidades de recuperação, ele está morto. A coisa mais misericordiosa que podemos fazer é tirá-lo de sua miséria. Lit teria esperado que não ter mais escolha no assunto o faria se sentir aliviado. Ao invés disso, só piorava as coisas. Há tantas coisas que eu ainda ignoro. Talvez eu esteja errado e a criança ainda possa ser salva. É a primeira vez que encontro uma situação como essa, não posso ter certeza a menos que tente. Por outro lado, esta é uma oportunidade única de experimentar o que acontece quando um núcleo fica cinza. Seu conflito interno durou apenas alguns segundos, mas, para os presentes, Lit parecia ter parado por horas. Existe algo que você pode fazer. A voz de Killian estava desanimada. Conhecendo Lit, ele assumiu que tudo estava perdido. Foi apenas uma questão de tempo até que a praga começasse a colher os mais jovens entre os infectados. Você não conhece a primeira regra da magia da luz? Se o paciente ainda está respirando, sempre há esperança. Por que você não está fazendo nada? Mindra não era uma curandeira, mas tinha um grande respeito por eles, como por Lit. Ela não podia acreditar que a situação estava além das habilidades dele. Antes de conhecê-lo, ela já havia renunciado a viver seus últimos dias em cativeiro.
Ela sabia que, sem uma cura, a praga ou o reino a mataria mais cedo ou mais tarde. Ele lhe dera esperança. Lilith não teve resposta para suas perguntas, dilacerado por seu egoísmo e desejo de se tornar uma pessoa melhor. Alguém real do qual seus entes queridos poderiam se orgulhar, em vez da máscara que ele costumava enganar o mundo. Ele começou a suar profusamente, mas sentiu uma sensação de frio na boca do estômago, enquanto as agulhas o picavam por dentro. Suas tripas se torceram em um nó doloroso. Solos, o que devo fazer? Eu nunca quis que nada disso acontecesse, não há planos de contingência. Não é algo que eu decida. Sou sua companheira, mas a vida é sua. Sei que é provavelmente a situação mais assustadora que você já conheceu, não há mentira ou matança para sair dela. A única coisa que posso lhe dizer é que, o que você escolher, terá que repensar seu modo de vida. Depois de toda a conversa sobre mudar e crescer como pessoa, é hora de você decidir se apenas se sente vazio ou se realmente está vazio. O que quer que você se torne, eu sempre estarei ao seu lado. Essas últimas 11 palavras eram tudo que ele precisava ouvir. Solos o conhecia, o verdadeiro, mas ela nunca havia julgado ou se esquivado dele. Ela conhecia todos os segredos sujos que ele tinha, todos os seus pensamentos e defeitos vergonhosos, mas ela o aceitou de todo o coração. Lilith decidiu que era hora de se tornar digno de tal afeto, em vez de se aquecer sob sua luz, dando como garantido. Eu realmente não sei se esse garoto pode ou não pode se tornar um desperto. A única coisa que sei é que não posso evitar tomar decisões difíceis apenas porque tenho medo das consequências. Se realmente quero se tornar uma pessoa melhor, devo pelo menos tentar ser uma. Nem 5 segundos se passaram desde que Lilith completara o diagnóstico. Suas mãos começaram a formar selos falsos, enquanto sua boca pronunciava palavras latinas aleatórias, enquanto o revigoramento varria as toxinas. Após os tratamentos de Nidra e Garit, tudo ficou muito fácil. Não apenas os parasitas foram capazes de se multiplicar, a falta de nutrientes também os impediu de formar um casulo, deixando-os expostos, presas fáceis para os tentáculos escuros. Ninguém coletou as toxinas que foram desperdiçadas, mas ninguém se importou. Lilith levou alguns minutos para limpar completamente o corpo, e os efeitos foram visíveis a olho nu. As veias azuis primeiro desinflaravam e depois desapareceram. A pele do garoto recuperou parte de sua cor, mas permaneceu terrivelmente pálida. Eu deveria ter limpado o sistema dele. Os parasitas ainda estão lá, no entanto ele mentiu, para proteger seus segredos. Se o garoto sobrevivesse, Lilith tinha que evitar a todo custo que outro curandeiro o examinasse, acrescentando-o à lista de seus pacientes. Dessa forma, ele sempre poderia fingir que o curara pouco a pouco, em vez de uma só vez. Então por que ele ainda está inconsciente? Killian perguntou. Porque não há como dizer que dano seu corpo sofreu. Eu fiz tudo o que pude, agora tudo depende dele além de evitar mencionar os tatus do núcleo de mana. Lilith havia dito a verdade. Usar magia de luz ou dar a ele parte da minha força vital é inútil. Seu corpo está em perfeitas condições, o problema é o núcleo. Nada bom. Mesmo depois que você removeu as toxinas, o núcleo de mana ainda não mostrou sinais de recuperação. Traga-o de volta para seus pais. Não faz sentido mantê-lo aqui. Seus pais não estão na última tenda, mas em qualquer outra, o soldado explicou. Nós nunca conseguimos encontrá-los. Eles estão mortos ou fugiram quando tudo começou. Lita sentiu. Eu não quero deixá-lo sozinho enquanto ele ainda está assim. Você se importa se adiarmos seu tratamento amanhã? Não é um problema. Nidra respondeu, com medo de tocar a mão do garoto e piorar suas condições. Ela ainda estava infectada e não tinha ideia de como a praga se espalhou. Se importa se eu fizer sua companhia? Lilith balançou a cabeça e logo começou a andar pela pequena barraca. Ele começou a vasculhar seu cérebro, tentando encontrar uma maneira de infundir mana no corpo do garoto sem machucá-lo, mas sem sucesso. Lilith sabia por experiência que enviar mana diretamente para o núcleo era como envenená-lo.
De acordo com Solus, fazer sua própria mana circular no corpo de outra pessoa através do Revigoratium nunca prejudicou, mas também não afetou o núcleo. Durante o progresso da limpeza, a energia mundial que Lita havia bombeado para o pequeno corpo não foi absorvida, não importa o quão perto ele o trouxesse. Talvez fosse porque ainda mantinha a marca de mana de Lit, mas o núcleo da mana a ignorou, recusando-se a alimentar-se dela. Uma hora se passou e a outra até que o núcleo ficou completamente cinza antes de desaparecer como uma nuvem de fumaça. Ele está morto, Solus disse assim que viu a força vital da criança desaparecer. Lit passou a notícia para os outros. Sua voz era calma e gentil, mas por dentro ele estava angustiado, questionando o quanto a culpa dos parasitas era comparada à sua. Talvez se ele não tivesse hesitado, as coisas teriam sido diferentes. Talvez ele fosse apenas um monstro e não merecesse ser amado. Capítulo 160, Crise 2. Após o acidente com o garoto sem nome, Valgrave mudou a prioridade de Lit, pedindo-lhe para visitar a última tenda novamente, verificar as condições de todas as outras crianças e evitar mais mortes. Ninguém estava em estado de quase morte, mas a maioria dos núcleos tinha passado da metade do cinza. Portanto, ele acrescentou os piores casos à sua agenda, para criar uma versão simplificada da cura que ele quase completara. Para fazer isso, ele precisava de tempo, então foi forçado a adiar os tratamentos de Nidra e Garit. Nidra ainda estava chocada com os eventos do dia anterior, por isso não levantou objeções, desejando boa sorte a Lit. Garit, em vez disso, não aceitou bem. O que diabos isso significa? Adiar até quando? Até que a emergência seja resolvida, Lit respondeu com um tom plano. Magos fortes como você não estão em situação de risco de vida, enquanto a maioria dos outros já tem um pé no túmulo. Ordens são ordens. Vamos retomar assim que terminar, não deve demorar muito. Lita estava calmo demais, quase manso, deixando Solus bastante preocupada. O homem que ela conhecia nunca teria tolerado uma atitude tão arrogante sem uma boa razão. Em circunstâncias normais, ela esperaria que Lit chutasse sua bunda para a lua e voltasse. Ela sabia que ele não estava sofrendo pelo garoto sem nome. Lita estava sofrendo por dentro, zangado porque toda vez que tentava dar à humanidade uma segunda chance ou mudar sua atitude diante da vida, algo ruim acontecia. A crise nunca teria acontecido em primeiro lugar, se eu não tivesse sido tão arrogante em ignorar um problema tão previsível. Quando examinei lá dizer pela primeira vez, deveria ter pensado que os núcleos mais fracos seriam os primeiros a entrar em colapso e agir em conformidade. Em vez disso, eu estava tão confiante em encontrar uma cura universal com rapidez suficiente para ignorar a realidade e deixar o problema piorar. Não posso me perdoar por ser tão descuidado. Sem mencionar que um erro leva a outro. Acabei colocando em risco minha segurança, minha família, tudo que trabalhei tanto para proteger. Eu tenho que decidir o que quero ser, antes de estragar tudo de novo. Lita estava tão perdido em seus pensamentos que mal ouviu a voz de Garit, dando-lhe um aceno de vez em quando. Você não entende merda, seu cão imundo do exército. Garit não suportava a ideia de tropeçar quando estava a um passo da linha de chegada. Ele tinha tudo na vida: talento, aparência, poder, riquezas. Durante aquele mês de prisão, ele fora levado à loucura, desamparado, forçado a dormir em um berço entre séries inferiores, ordenado por soldados que normalmente ele nem permitia lamber suas botas. Ele não deixaria ninguém interferir, não quando ele estava tão perto de recuperar sua vida. Eu não me importo se uma criança morrer. Caramba, eu não me importo se todos os ocupantes daquela barraca de merda morrerem. Eu sou Garit Senti, o mago mais forte de Candria. Mais um dia. É muito melhor a escolha estar quase morta do que eu estar quase curado. Ele pulou da cadeira, agarrando-lhe pela gola da camisa antes que alguém pudesse reagir. Ou você me cura aqui e agora, ou juro aos deuses que vou descobrir quem você é. Então, encontrarei todas as pessoas e as coisas que você ama, e as destruirei lentamente diante de seus olhos, antes retornando você à sua vida miserável.
Garit tinha 1,9 metro, 6,3 de altura, uma cabeça inteira mais alta que Lit e forte o suficiente para levantá-lo e sacudi-lo como o garoto que ele era. Os guardas de Killian estavam prestes a atacar Garit, matá-lo, se necessário, quando de repente seus corpos gritaram de terror, todos os cabelos em pé, forçando-os a dar um passo para trás. A risada maníaca de Lit foi o único som enchendo o ar da tenda. Humano. Monstro. Como eu pude ser tão estúpido, me atormentando com a semântica? Se há uma coisa que a Terra e o Novo Mundo têm em comum, é que a maioria dos humanos são monstros. Não existe certo ou errado, apenas poder e como você o exerce. Até que eu use meus poderes para me proteger e aqueles que amo, serei humano. Quando deixarei meu ego se tornar minha razão de ser, e começar a machucar os outros sem outra razão além do meu prazer doentio, então me tornarei apenas mais um monstro com cara humana. Lit não precisava usar espírito ou magia negra para forçar Garit a deixá-lo ir. A intenção de matar que ele irradiava era tão intensa que os guardas e Killian ficaram paralisados pelo medo. Garit, em vez disso, era o alvo dessa aura assassina. Logo perdeu toda a sua força. Seus joelhos tocaram o chão, enquanto suas mãos trêmulas eram incapazes de se mover. Eles estavam de pé, então Garit era o único capaz de ver que a respiração deles estava fervendo. É impossível. A magia da água está selada. Como ele pôde baixar a temperatura em tal grau sem ela? Ele tentou avisar os outros, mas sua boca se recusou a abrir. Uma vez eu lhe disse que teria curado você por último, portanto você não tinha motivos para protestar. A voz de Lit era um silvo, mas todos na tenda podiam ouvi-lo claramente. Agora, você se atreve a me ameaçar? Você esqueceu que eu sou uma curandeiro, não uma santa. Por mais que ele quisesse rasgar a cabeça de Garit, ele não podia fazer isso na frente das testemunhas. Então ele puxou a faca do cinto, cortando a garganta de Garit para a esquerda e direita, em um movimento fluido, formando um V sangrento de orelha a orelha. Somente com a morte de Garit, a intenção de matar desapareceu, permitindo que os outros se movessem. Quando Killian recuperou a calma, percebeu que estava de costas contra as paredes da tenda. O que, em nome dos deuses, é aquele garoto? Quantos passos atrás eu dei? Os guardas compartilharam pensamentos semelhantes, encontrando-se fora da tenda. Ele me agrediu e me ameaçou. Foi legítima defesa. A voz de Lit era calma, como se estivessem discutindo o clima. Não se preocupe, senhor. Se você não o matasse tão rápido, teríamos feito isso em seu lugar. Killian disse perfeitamente, escondendo sua surpresa. Nossas ordens são para eliminar qualquer ameaça à sua segurança, senhor, disse um dos guardas com um tom de desculpas, curvando-se. Por favor, perdoe nossa incompetência. Graças aos deuses, você é um grande especialista. Lit encolheu os ombros. O assunto era de pouca importância comparado à sua renovada paz de espírito. Limpe a barraca, por favor. Tenho pacientes para cuidar. Depois de Solos verificar suas memórias, Lit lembrou que a primeira vez que expulsou impurezas foi quando ele conseguiu refinar seu núcleo de mana de laranja para amarelo. Até aquele momento, exceto quando usava o revigoramento para verificar seus tatus, ele nunca havia notado um avanço, nem mesmo ao promover o núcleo para o próximo nível. Por isso, ele decidiu usar o mesmo método usado em Mindra, limpando apenas o abdômen e deixando todos os outros parasitas. Entre o baixo número de vermes e a fraqueza dos núcleos, até o próprio Lit considerava sua terapia excessivamente cautelosa, mas ele não era do tipo que corria riscos desnecessários, por menores que fossem as chances. Seu novo espécime era Ladzeir, o tipo nobre que ele havia visitado primeiro enquanto estudava o parasita bloqueador de mana. Ela tinha um núcleo amarelo, quase rebaixado para laranja. Se a cura funcionasse nela, então Lit poderia deixar com segurança todos os não-magos serem tratados. O procedimento ocorreu sem problemas. O núcleo de Ladzeir levou menos de um dia para retornar à potência máxima. O nobre alegre apaixonou-se pela aparente bondade de Lit desde o dia em que se conheceram. Quando ela soube que ele poderia curá-la para sempre, sua admiração se transformou em veneração cega. Ela não escondeu nenhum detalhe, dizendo a ele como se sentiria com coceira e calor após cada tratamento.
Ambos os sintomas não tinham nada a ver com despertar, eram os efeitos colaterais do processo de limpeza. Todos aqueles que ele tratou, independentemente da natureza do parasita, experimentaram a mesma coisa. Depois que Solos aprovou, certificando que um núcleo de Labzeit estava curado e não acordado, Lit revelou a Varigrave como curar todos aqueles com talento mágico escasso, escolhendo-os para evitar contratempos. Varigrave, por sua vez, transmitiu o método a todos os outros curadores. Funcionou apenas naqueles muito fracos e, portanto, incapazes de despertar, mas em apenas alguns dias dezenas de vidas foram salvas. Além dos parasitas bloqueadores de mana, todos os outros haviam sido exterminados, não deixando nenhum vivo na região de Candria. E Varigrave manteve apenas amostras de suas toxinas para pesquisas futuras. O que quer que os escalões superiores do exército decidam, não vou mais deixar a praga se espalhar. A última coisa que o rei ordenou foi o que farei. A única vantagem de ser um homem morto andando é que não preciso me preocupar com as consequências. Quando esses generais tolos souberem o que aconteceu aqui, será tarde demais. Continua no próximo.